A gente vai falar agora sobre a retomada do julgamento, a sessão do julgamento, que pode aí levar à cassação do senador Sérgio Moro. Ela é retomada. Neste momento está falando o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Ele começa, a justificar o voto e dá início, portanto, ao segundo dia de julgamento. O desembargador, que pediu vista na primeira sessão, retoma agora. A gente vai ao vivo, viu, Zaidan, pro TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, acompanhar ao vivo aqui o voto do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Vamos ouvir aqui um trecho. Inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral. Estou citando aqui uma decisão recente do TSE, ano passado, 2 de agosto, AEG número 0600 81 485, relator ministro Benedito Gonçalves. Ora, no caso A, ao meu ver, prova suficiente do gasto de recursos em período de pré-campanha. Tais gastos, pelo critério adotado pelo parecer da PRÉ, que restringiu o montante atribuível apenas aos investigados, tirando outros valores apontados pelos autores, são elevadíssimos, considerando o contexto do cargo para o qual os investigados efetivamente concorreram, o que demonstra uma alta carga de reprovabilidade, quantitativa e qualitativa, considerando que o potencial de desequilíbrio do pleito foi inequívoco. Não se está aqui a condenar o uso de recurso financeiro disponível ou realização de gastos em pré-campanha. Ocorre que o total de gastos de pré-campanha dos investigados assumiu uma proporção que redundantemente se pode classificar de abusiva. Só os gastos de pré-campanha dos investigados já atingiram 38% dos gastos eleitorais realizados e 45% do teto de gastos para o cargo de senador, conforme cotejo feito pela PRE. Representam 55% das despesas contratadas das chapas alçadas à segunda e terceira colocação na disputa e 110% da média dos investimentos realizados pelos 10 candidatos ao Senado pelo Paraná. De fato, tais valores são módicos se considerarmos a pré-campanha de pré-presidente. Porém, o fato é que, seja por acidente de percurso ou erro de cálculo, o cargo disputado foi outro, o de senador, cujos limites de dispêndios financeiros são muito menores, colocando os investigados em grande vantagem frente aos demais concorrentes. Ainda, nem se fale que os gastos realizados não trouxeram... Zaidan, um trecho importante que a gente pegou aqui ao vivo, desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, que na primeira sessão pediu vista e agora foi retomado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba, o julgamento dos processos que podem levar à cassação do mandato aí do senador Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato. Por enquanto, nós temos o placar de 1-0, não é isso? 1-0. O voto do relator apenas. Isso. Na segunda-feira, dia 1º, o relator do caso, o desembargador Luciano Falavinha, ele se manifestou pela rejeição das ações nas quais o PT, o PL e o Ministério Público Eleitoral acusam o senador de abuso de poder econômico pela suposta realização de gastos irregulares no período da pré-campanha nas eleições passadas. Então agora... Pelo jeito vai ficar 1-1 agora. Pelo que a gente ouviu agora, não é? Porque ele faz clara referência aos gastos feitos pelo Sérgio Moro e equipe e chapa, quando o Moro ainda era pré-candidato à presidência da República. Então, se ele joga tudo num balaio só, é claro que o gasto será muito maior do que aquele que foi realizado pelos outros candidatos ao Senado pelo Paraná. E o que ele está dizendo ali é que vai considerar, sim, esse valor. Ele até falou, talvez tenha sido um acidente de percurso, mas o fato é que ele era candidato a presidente, onde você tem um teto de gastos permitido por lei muito maior, que é dinheiro público, fundo eleitoral, e aí passa a ser candidato ao Senado pelo Paraná. Um teto muito menor, e ele já havia percorrido, então, na pré-candidatura, 45% desse teto. É isso que está alegando o José Sade. E a gente tem aqui também para conversar conosco
e trazer mais informações, mais detalhes, não é? A Vanessa Fontanella. Vanessa Fontanella está em Curitiba, está acompanhando de perto a sessão e fala agora com a gente, trazendo outras informações. Não é isso, Vanessa? Boa tarde, Danilo, Zaidan, boa tarde a todos que nos acompanham. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná abriu pontualmente às 2h da tarde a segunda sessão do julgamento, que pode resultar na cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil. A sessão de hoje começa com o voto do desembargador revisor José Rodrigo Sade. Além dele, restam ainda outros 5 votos. O único que já votou até o momento foi o relator do processo, Luciano Carrasco Falavinha. Falavinha julgou improcedentes as acusações contra o ex-juiz e ex-ministro e votou pela absolvição na segunda-feira. Moro é acusado pelo PL e pela federação formada por PT, PV e PCdoB por abuso de poder econômico, lavagem de dinheiro e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022. A sessão desta quarta-feira é transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no YouTube. Obrigado a Vanessa Fontanella, que está acompanhando, e claro, qualquer novidade, aciona a gente aqui para trazer as informações de momento para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Agora